Oi, gente, tudo bem? Como vão? Tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos discutir sobre um assunto que é um assunto bem delicado para os espiritualistas, para as pessoas que convivem com a parte espiritual. É um assunto realmente delicado, que são as obsessões, os ataques energéticos, os trabalhos feitos ou as goécias, as macumbas da vida, as macumbas no mau sentido, né? Aquela que é feita para prejudicar as pessoas, e outras denominações que dão, né? Algumas religiões, algumas seitas e até algumas filosofias consideram de uma forma. Nós temos um entendimento bem amplo em relação aos ataques espirituais, né? Seja eles quais forem. O primeiro é o ataque energético, né? O ataque energético, na realidade, basta que uma pessoa pense mal de você, deseje alguma coisa que ela está querendo desejar em relação a você, ou então até inconscientemente ela pensa alguma coisa de mal, que você recebe aquela lufada de energias negativas, né? De energias deletérias, de energias dissonantes, né? Que não combinam com a estrutura do seu próprio ser, né? E você começa a se sentir mal. É um enjoo que você sente, uma dor de cabeça, você se sente mal, você se sente zonzo, tonto, enjoado. Então são essas coisas que muitas vezes nos acometem e que a gente muitas vezes, principalmente quando a gente é materialista, a gente faz vista grossas com essas coisas, né? A gente acha que é um probleminha qualquer, aí toma um remédio, aí vai descansar e depois a pessoa melhora, mas já ia melhorar naturalmente, mesmo se não tomasse o remédio, se fosse deitar, se fosse se concentrar, fazer uma prece, pensar em coisas positivas, já ia passar. O ataque energético, ele na realidade, ele é um ataque que acontece todos os dias. Uma pessoa não gostou de você, discutiu com você no trânsito, uma pessoa falou alguma coisa de mal sobre a sua pessoa. Isso é um ataque energético, vai acontecer invariavelmente todos os dias da sua vida, né? E você precisa estar protegido para isso. É importante a gente entender que existem proteções para isso. Outra coisa é a parte da obsessão. A obsessão é alguma coisa que você recebe, é um ataque que você recebe de algum ente espiritual desencarnado, ou de uma pessoa encarnada, ou também você pode emitir essa energia negativa para alguém, e aí no caso seria de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, que é o mais comum, que são os obsessores espirituais que vêm nos perturbar, e até a auto-obsessão. Muitas vezes a gente começa a colocar caraminhola na cabeça e termina perdendo energia. Quer dizer, por exemplo, quando as pessoas são pessimistas, quando as pessoas não se conformam com as coisas, quando as pessoas sempre levantam dúvidas sobre tudo, sobre a sua própria vida, sobre os amigos que tem, sobre as coisas que passam, é lógico que isso termina afetando a sua energia vital, o seu ânimo, a sua vontade de viver. Isso é natural também, mas tem também os obsessores que são desencarnados, que são ou enviados ou eles mesmos vieram sós. O que significa dizer que muitas vezes você tem inimigos do passado e inimigos do presente mesmo. Eles morreram, foram lá para o plano espiritual e você tinha alguma desavença com ele, eles eram chateados com você porque você fez alguma coisa errada. Ninguém fica chateado com a gente sem a gente fazer nada, né? Ou então você traz de vivências passadas algumas experiências ou algumas coisas que você fez a outras pessoas que não foram bacanas, e esses perseguidores eles vêm te seguindo encarnação após encarnação. E aí é onde a gente chama de obsessão. E as obsessões elas se dividem em 5, né, na realidade, porque Kardec colocou no Livro dos Médiuns 3, mas depois ele se corrigiu na Revista dos Espíritos e na Gênese. Então ele colocou mais 2 obsessões, né? Então Kardec disse que existe a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, a possessão e a obsessão física, né? A obsessão simples, gente, é quando os espíritos intuem, por exemplo, essas energiazinhas ruins que você sente, um espírito que passa, uma observação errada que você faz de determinados fatos, é uma obsessão simples. Às vezes você comete certas gafes, faz certas coisas que não gostaria de fazer, e isso é uma obsessão simples.
Na fascinação, ela é um pouco mais grave, porque aí você está fascinado, você faz coisas muito ridículas, você acredita ser o dono da última bolacha do pacote, né? Você se acredita a bala que matou Kennedy, como diz a história, e você está sendo ridículo, muitas vezes se passando ou fazendo coisas que não deveria fazer, né? Como exemplo de fascinação, por exemplo, a gente usa aí os líderes religiosos que exploram as pessoas e que se acham deuses, né? Então eles estão sendo ridículos para muitos e para muitos eles estão sendo tipo um deus. São líderes fascinados, né? Mas tem outros tipos de fascinação, o fascinado espírita, por exemplo, que se acha dono da palavra dentro do centro espírita, que absorve todo mundo, que cria caso com as pessoas e tal. Então esse é um fascinado, é uma pessoa que está sendo fascinada. Tem a terceira, que é a subjugação. Na subjugação, eles já dominam você, né? Eles tomam conta dos seus pensamentos, eles fazem vocês fazerem coisa que você não quer fazer, tá certo? Nós começamos a nos sentir muito mal, sem atividade, não nos lembramos das coisas que fazemos e na realidade é uma obsessão muito complexa. Tem a possessão, que é aí um dos exemplos, é a parte do Exorcista, né? Todo mundo assistiu o Exorcista, aquela música do Exorcista que se contorcia todo, onde o espírito praticamente toma conta do corpo e você não domina mais o teu corpo. Você não se afasta definitivamente, porque isso seria a morte, mas você fica como se fosse adormecido e o espírito que atua sobre o seu corpo, ele vai fazer você cometer coisas inenarráveis, inclusive até chegando ao suicídio, fazendo determinadas coisas. Por isso que muitas vezes eu digo, gente, não julguem os suicidas, porque muitas vezes ele está possesso, né? Ele recebeu uma influência muito grave. Isso acontece a partir da subjugação, tá? E você às vezes se joga, às vezes você se flagela, às vezes você se corta, e isso é uma coisa extremamente grave. Eu já peguei alguns casos de subjugação e alguns casos, poucos, de possessão também, que são coisas assim muito estranhas, né? Para quem não está acostumado, é até difícil de ver, porque a pessoa fica realmente muito tomada, vira os olhos, tem uma outra voz, fala línguas estranhas, lhe insulta, vomita, são coisas terríveis, né? E que acontece sim, tá, gente? Não é ficção, as coisas acontecem dessa forma mesmo. E tem a obsessão física, que não é contra ninguém, é um determinado ambiente, por exemplo, uma casa onde o morador gostava muito da casa, ele morre, desencarna, vai embora, mas não quer deixar a casa, então ele fica na casa e quando aparece um médium de efeitos físicos que libera ectoplasma, o que ocorre? Ele começa a jogar pedra dentro de casa, a arrastar móveis, a quebrar pratos, a aparecer para as pessoas, a fazer escrita direta, né, nas paredes, expulsando as pessoas dali. Então é muito grave também, mas é um caso assim de possessão ou de tomada de posse do espírito do local, não da pessoa. Não é uma obsessão necessariamente, não é uma obsessão com a pessoa. Às vezes vem com uma possessão ou vem com uma subjugação ou fascinação, mas normalmente não é com a pessoa, uma pessoa exclusiva. Tanto é que muitas vezes você muda os moradores da casa, mas ali dentro tem um médium e os fenômenos continuam a acontecer. Então significa dizer que não é com aquele determinado morador, tá certo? E na realidade essas obsessões elas são muito perigosas, porque nos leva a mudar completamente o nosso comportamento e inclusive nos parecer parecer aos outros que nós somos loucos, né? Porque na realidade muda a personalidade, nós ficamos bipolares, nós temos um outro sintoma que é o que se parece com o borderline, né? Que é aquele que agride as pessoas e já está mansinho. É um negócio muito esquisito, que realmente às vezes se confunde até com a paranoia, com a esquizofrenia, né? Com manias persecutórias, né? De perseguição. Então é muito perigoso e realmente muito delicado cada situação dessa, tá certo? Mas esses ataques energéticos, eles são muito perigosos. Algumas pessoas me perguntam, Wagner, e alguém pode mandar um ataque energético para você em forma de feitiço, em forma de goécia, de trabalho feito?
eu sempre costumo dizer que sim, que isso é extremamente possível, que na realidade é uma das coisas que mais acontece, tá? Porque as pessoas, que eles chamam de tem a macumba de cabeça, né? Que a pessoa apenas pensa, e tem os trabalhos feitos, que eles juntam velas, juntam animais mortos, né? Bebidas, velas pretas, textos, e coloca o teu nome, amarra na boca de um sapo. Aquilo tudo existe sim, tá? Existe sim, principalmente se você está com a guarda aberta, se você está deixando que aquelas coisas aconteçam com você. E isso pode ocorrer sim, e acontece com muito mais frequência do que a gente possa imaginar. As pessoas têm sim essa capacidade, gente. Imagine, muita gente diz assim, mas vale, né? Como é que uma pessoa vem e faz um absurdo desse com outra? Gente, o ser humano é capaz de tudo, ele pode tirar uma arma e lhe matar. Esses são mais honestos até, né? Tem gente que quer lhe matar energeticamente, entendeu? Então transfere para você determinadas energias e você cai nelas, tá certo? Outras pessoas, gente, mandam para você determinadas coisas e tal. Ontem nós aqui no SEC, nós pulamos uma fogueira terrível, né? Porque graças a Deus estávamos bem protegidos, mas eu não duvido nada que isso tenha sido um ataque energético encomendado, mas graças a Deus estávamos prevenidos em relação a isso e afastamos o perigo, porque na hora a espiritualidade que toma conta do nosso ambiente afastou essas entidades, essas pessoas na realidade. O que é que aconteceu? Ontem, quando nós estávamos terminando o nosso encontro para ampliação da consciência, 4 pessoas ficamos do lado de fora do portão daqui do local, conversando, terminando de despedir das pessoas, e aí 4 cidadãos num carro pararam e começaram a olhar pra gente, a fazer aquele gesto que iam pegar uma arma, e a gente ficou inerte, né, sem conseguir reagir, sem conseguir correr para dentro de casa. Se corresse ia ser mais perigoso ainda. Nós ficamos calmos e tal, e como se eles tivessem visto um monstro ou alguma coisa que os afastou dali, né? Eles novamente seguiram a viagem, eles pararam, pensaram em assaltar e foram embora. Provavelmente a nossa guarda espiritual os afastou, né? Os tirou daqui desse local. Mas logo pela manhã também, eu acho que por conta da quantidade de gente que nós recebemos ontem aqui, ficaram algumas energias e a minha esposa adoeceu, mas adoeceu de não conseguir trabalhar hoje pela manhã, a manhã toda, um ataque espiritual fortíssimo, onde ela ficou tonta, zonza, desnorteada, não conseguia se encontrar, chorando muito. Foi uma coisa muito terrível. Pensando em ir no médico, eu digo, não, isso é um ataque energético, porque os nossos guias nos avisam que é um ataque energético. E eu fui, apliquei todas as providências, né? Fiz uma limpeza energética, apliquei uns passes, né? Nós fizemos a abertura de alguns pontos do Evangelho e tal, e ela foi melhorando, graças a Deus melhorou, na parte da tarde já voltou a trabalhar. Mas são ataques energéticos, entendeu, gente? Então, muitas vezes as pessoas que entram nas suas residências, nos seus espaços, elas levam essa energia negativa, elas levam inveja, elas levam ressentimento, elas, às vezes não é nem com você, mas elas levam essa desconfiança, essa coisa ruim. Esses espíritos, quando chegam no ambiente, eles ficam, né? E muitas vezes eles atuam energeticamente nas pessoas que ficaram e que absorvem determinado tipo de energia. Mas para absorver a energia total, que é a vingança, o ódio dessas criaturas, né, é preciso que você esteja com todos os canais abertos. Muitas vezes você permite que isso aconteça por conta da sua falta de mudança íntima, né, do seu comportamento. E aí, naturalmente, essa energia pega muito mais forte. Tem pessoas que chegam a desencarnar por conta dessas energias, desses trabalhos feitos. Acontece todas as vezes que você recebe, acontece todas as vezes que você é maledicente, acontece todas as vezes que você não tem gratidão no coração, que você não tem um pensamento em Deus, um pensamento na espiritualidade maior, e principalmente acontece quando você é uma pessoa que o tempo todo vibra negativamente, tem pessimismo, não agradece as pessoas, não distribui amor. Então essas coisas vão lhe aproximando de uma energia negativa demais, e você
porque fica sempre à mercê desses ataques. O que nós recebemos ontem aqui foi porque foi muita energia dentro da casa, né? Muitas pessoas, diversas pessoas entrando e saindo, e isso traz essa movimentação energética e termina a gente absorvendo alguma coisa. Mas são resquícios apenas, não é um ataque frontal, porque o ataque frontal ele é mortal, na verdade. E não foi ninguém que fez, ninguém mandou isso pra gente, nem nada. Foi apenas a absorção dessas energias densas e que ao final, tão cansado que eu estava, que não fiz uma limpeza energética no ambiente, que é importante a gente fazer. Depois eu vou ensinar algumas limpezas energéticas, alguns banhos para que vocês se protejam dessas energias. E principalmente em como vocês podem criar um campo de proteção ao redor de vocês, para que vocês não sejam atingidos por essas energias negativas. Mas fundamental é a nossa mudança íntima, a nossa mudança de pensamento, a nossa mudança para o bem, para o amor, fazer sem olhar quem, mesmo que as pessoas não agradeçam a você, não tem problema, você faz porque você tem cortesia, você tem amor no coração, você não precisa de ninguém lhe devolvendo absolutamente nada, você apenas faz sem esperar o retorno, ok? Gente, um beijo no coração, paz e luz sempre, 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 sempre. Namastê. Obrigado.